quero viver pra te adorar, meu coração te entregar diante de ti, me derramar aos teus pés. O teu perdão me alcançou, o teu amor me libertou. Se eu me esconder, tu me acharás, eu sou teu. Jesus, tu és palavra viva, verbo e leão, cordeiro que venceu a morte. Jesus, nome sobre todo nome. O teu perdão me alcançou, o teu amor me libertou. Se eu me esconder, tu me acharás, eu sou teu. Eu sou teu. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados ouvintes aqui da Rádio 88 FM e todos os nossos amados que estão conosco também através do YouTube e do Facebook, ok? Aqui na Rádio 88, eu louvo o Senhor por essa oportunidade que foi criada por essa diretoria de nós estarmos hoje
2 horas ministrando a palavra do Senhor através dessa bênção, desse meio de comunicação que é a Rádio 88 FM. Também pelo Facebook, é só você entrar lá no Vitor Rocha, que está passando ao vivo lá, ok? E também através do canal nosso no YouTube, que é Ministério Palavra Viva Oficial. Então, canal do YouTube, Ministério Palavra Viva Oficial. Hoje nós temos um assunto fantástico para ser abordado, que é o ministério feminino na Igreja de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre bases bíblicas, nós vamos falar sobre a prática, daquilo que está acontecendo hoje no meio da igreja. E também, para me ajudar nessa ministração, eu estou aqui com a minha esposa, pastora Simone Rocha, e também com a pastora Silene. Boa noite, pastora Simone. A paz, boa noite. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa. Amém, muito obrigada. Pastora Silene. Boa noite, paz. Amém? Elas estão tímidas, pessoal. Falando pelos cotovelos aqui antes de começar o programa, mas agora estão tímidas. A gente fica um pouco nervosa. Daqui a pouco passa. Amém. Lembrando vocês que nesse domingo nós não teremos culto presencial por causa deu bandeira vermelha em Vassouras e as nossas autoridades resolveram suspender os cultos. Então, até por temor e respeito, com a palavra de Deus diz que sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Nós não faremos nosso culto presencial nem no domingo de manhã às 9h30, nem às 7h30 da noite. Mas haverá nesse domingo, às 7 horas da noite, das 7 às 8, a nossa live, tá? Que vai ser gravada não, que vai ser ministrada direto do templo do Ministério Palavra Viva. Amém? Então vai ter louvor, vai ter palavra, oração, vai ter tudo. Amém, amados? Então, amanhã, às 7 horas da noite, aqui no Ministério Palavra Viva, live. Amém? Dados os avisos, nós vamos mencionar o assunto de hoje. O assunto que nós temos hoje é o ministério feminino. Muito polêmico, muito debatido entre pastores, entre liderança da igreja. Alguns aceitam com facilidade, outros têm certa resistência. Então nós vamos debater em cima disso. Amém? Podemos concordar em algumas coisas aqui e discordar em outras coisas. Né, pastora Sirlene? A pastora Sirlene é muito vai com as outras, não concorda com tudo, não. Ela é meio difícil. Mas, como toda discussão se resume em palavra, a nossa discussão vai terminar na palavra do Senhor. Amém. Vamos lá. Ministério feminino da igreja. Vamos falar sobre duas coisas polêmicas importantes. Lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, no versículo 8, apóstolo Paulo, quando escreve essa carta para Timóteo, ele dá algumas orientações ministeriais a respeito do ministério feminino, e também do ministério masculino. Ele faz diferença aqui no capítulo 2 de 1 Timóteo. Ele faz uma diferença e nós vamos debater em cima dessa diferença e como isso se dá nos dias de hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Tudo que eu vou ler a partir de agora está dentro do sistema ordinário, ok? Vamos falar do ordinário e do extraordinário. Ordinário, vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ok? Então está dizendo que a mulher não pode se enfeitar, não está dizendo que a mulher não pode se arrumar para o seu marido. Ele está falando que não seja isso a base da beleza feminina. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Já pensou? Se a gente acabou de casar com uma mulher cristã e agora vai se entregar, ficar igual um bicho? Ah, não. Fica tranquilo, mulherada. O apóstolo Paulo fala que não seja o exterior a beleza feminina. E ele fala mais. Versículo 11, eu vou entrar na parte mais pesada. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Lembrando que submissão não está abaixo de ninguém. Submissão é abraçar a missão pela qual escolheu.
Guarde isso no coração de vocês. A palavra de Deus diz, em Gênesis, que quando Adão estava nomeando os animais que Deus havia colocado sobre a face da terra, ele percebeu que para cada macho existia uma fêmea e eles se completavam. Porém, para o homem não se achava uma auxiliadora. E o papel do homem e da mulher, mas eles são tão são tão parecidos que se confundem, né? Mesmo porque, perdão, pastor, Se completam, né? eles se completam, mesmo porque Adão fala isso. Adão, quando ele vê a mulher, né? Deus faz ele entrar no sono profundo, né? E tira da costela dele que ele seja auxiliador. Não tirou da cabeça para que não fosse cabeça do homem, nem do pé para que não invertesse. Mas tirou do lado. Tirou do lado alguém que estivesse com o homem, auxiliando, sendo um. E a palavra de Deus diz uma coisa fantástica. Vamos partir por esse princípio, né? Depois vamos continuar aqui a leitura da palavra. Adão, quando viu, ele disse, Ishri, no original, glórias a Deus, porque é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque foi tirado do homem, será chamada varoa. Então aí ele solta uma palavra que eu acho a coisa mais linda. É o primeiro casal sobre a face da terra. E ele vê a família. E ele diz, eis que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois serão uma só carne. Submissão e auxiliador é a mesma palavra bíblica. Então o casal é um só. Bendito o varão que conseguiu casar. A palavra de Deus diz em Provérbios, bendito o homem que conseguiu do Senhor uma varoa. Como ajuda, como é bênção, né? Tem dificuldades? Tem, lógico. São duas criações completamente diferentes. Um é sexo masculino, o outro é sexo feminino. Cada um tem as suas necessidades, mas quando há união feita pelo próprio Deus e a base do relacionamento é sustentada pela própria palavra do Senhor, aí, meu irmão, aí é show de glória. Não estou dizendo que não passa tempo de dificuldade. Show? Versículo 12. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Gente, por favor. E olha, eu não estou quebrando a palavra do Senhor. Olha como Paulo colocou no versículo 12. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Mesmo porque não tem como. Mesmo porque não tem como. Apóstolo, o que o senhor quer dizer com isso? Dentro dos ministérios, dos 5 ministérios, vamos lá. Apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista, uma das funções mais difíceis para o desempenho da mulher, dentro desse corpo, é o apostólico. Por quê? Porque são funções de homem. O que ele quer dizer com isso? Já foi numa reunião de presbitério? Quando a palavra de Deus diz, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo, sangue de Jesus tem poder. O sangue do cordeiro tem muito poder. Por quê? Porque aí você vê quem realmente é ovelha e quem é lobo. No caso de uma mulher ter que tomar decisões seríssimas, principalmente nos tempos que vivemos hoje, onde o amor de muitos está se esfriando, onde as pessoas não têm mínimo zelo de Bíblia, não tem parâmetro, não tem limite, eu fico pensando como uma mulher estaria à frente do ministério sozinha. Vamos falar aí. Deixa eu dar uma abordagem, depois eu vou soltar as pastoras para poder colocar essas posições. Então, estou colocando as minhas posições, né? Essa é o ordinário, né? Por quê? O que é bom para a mulher? Ter o marido como cabeça e quando a chapa esquentar, o marido mostrar-se como leão. Proteger, amparar. Por quê? Porque se você for analisar a base, por que Deus deu Eva para Adão, era para auxiliar e presente. Mulher que quer ser feliz, mulher feliz no casamento é aquela que se sente como um presente. O presente, quando você recebe, você não mete o pé nele, você não bate nele, você não quebra ele, você não judia, você o sustenta, você desfruta. Amém? Então ela foi dada como um presente para o homem. Então, qual é a mulher que não quer se sentir tratada como um presente pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu noivo? Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Ótimo, glória a Deus. Isso é a ordem, isso é ordinário, né? Vamos continuar no ordinário aqui no versículo 3. Versículo 3, perdão, pastora. Capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspirou ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contentas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Aliás, o tema de sábado que vem é ensinando filhos, criando filhos. Vai ser um tema maravilhoso. Sábado que vem, aqui na Rádio 88 FM, ou através do Facebook, no Vitor Rocha, ou no canal do YouTube do Ministério Palavra Viva, que é Ministério Palavra Viva Oficial, vocês vão ver uma ministração sobre criação de filhos. Que bênção! Criação de filhos no caminho do Senhor, ok? Pois se alguém não sabe governar, versículo 4, desculpa, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eita! Se nós começarmos a selecionar os ministros pela palavra do Senhor, acho que vai ficar pouquinha gente. Versículo 6. Não seja neófito, novo, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de que para não cair no opróbrio do laço do diabo. Então, o testemunho de fora nada mais é do que a aprovação da noiva. A aprovação da igreja sobre o testemunho dessa pessoa que está sendo ungida ao cargo. Lembrando que são cargos, são ministérios e não patentes. Não existe patente da igreja, meu Deus do céu. O grande problema hoje é que inverteram tudo isso. Querem seguir os costumes e tradições desse mundo. Quando disputaram o lugar, uma à direita ou à esquerda de Jesus, eles falaram assim, vocês estão analisando o meu reino segundo o reino desse mundo. No meu reino não é assim. Quem dispõe alguma coisa no reino do meu pai, no reino do céu, é meu pai. O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, é meu pai. Amém? Mesmo porque assentar-se à direita ou não, Jesus pouco importa, porque na casa do Senhor há muitas moradas. E os 5 ministérios não são títulos, eles são funções. Porque se não fossem funções, nós não seríamos membros do mesmo corpo. Nós seríamos cabeça, e só tem uma cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso fique claro. O ministério feminino também é uma função dentro do corpo que nós reconhecemos. Por causa de quê? Por causa das evidências ministeriais. Amém? Vamos discutir um pouquinho. Estou preparando só o meio de campo aqui para já colocar no meio para as pastoras fazer um golaço aí hoje. Versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Versículo 11. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes. Eita, é outro manto também. É uma luta aqui. Temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Primeira parte do nosso programa, né? Falei aqui sobre o ordinário, a função das mulheres dentro do corpo e dos homens. Por que hoje, então, existem muitas mulheres no ensino? Porque o ordinário foi quebrado. Apóstolo Vitor, o ordinário foi quebrado.
Deus tem feito vários chamados sobre a face da terra, chamando homens, mulheres. Eu lembro do caso do David Robson. Lembra do sonho que ele teve quando é que ele começou o ministério dele? E Deus havia chamado o David Robson para o ministério, mas ele trabalhava numa madeireira, se eu não me engano, é isso, mano? Se eu tivesse, me lembra. Para trabalhar com ele na madeireira. E ele estava segurando o ministério dele. Ele era lenhador, né? Lenhador. Obrigado. Ele era lenhador. E ele segurava o ministério dele, até que ele teve um sonho. Ele não vou responder meu chamado, não vou responder meu chamado, aquela coisa toda. E ele teve um sonho. O sonho era que milhares de pessoas foram para uma ministração, para um avivamento, uma ministração de avivamento. E todos esperavam. Tava o microfone, tava todo mundo lá, tava o púlpito, tava o palanque, mas não tinha ninguém para ministrar. De repente, depois de muito tempo, apareceu uma mulher, e essa mulher subiu ao púlpito, e ela trouxe a palavra do Senhor, e milhares de pessoas aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele diz no sonho que houve curas, sinais, milagres, maravilha. Uma das coisas que ele ficou impressionado, o número de pessoas que abandonavam suas cadeiras de roda, outros também que abandonavam suas muletas. Ele ficou impressionado com aquilo. E o que ele fez? Ele foi até a frente para ver mais de perto os milagres que aconteciam através do ministério daquela mulher. No fim do sonho, aquela mulher aponta o dedo para ele e fala assim, sabe por que eu estou aqui? E ele respondeu sim, não. Eu falei assim, porque você não respondeu o chamado que Deus tem para a tua vida. A partir daquele momento, David Robson para de trabalhar como lenhador. Ele se dedica 6 horas por dia. 6 horas não, acho que eram 12 horas. Ele começou com pouco tempo e ele foi aumentando, né? Não foi isso? Ele foi aumentando o tempo de oração dele. Ele disse que fez o mesmo horário que ele trabalhava com o lenhador. Ele começou na obra do Senhor e depois de 6 meses nessa consagração, quando ele sai, aí o ministério dele explode, aquela coisa toda. Então, o que é o extraordinário? O número de mulheres assumindo o papel que homens que foram chamados não respondem mais. Não só nisso, pastora Silene, não só isso, pastora Simone. Não é só responder o chamado ministerial. É responder o chamado como homem. Que Deus fez aos homens. Estou falando isso aqui, gritando, né, galera? Pelo amor de Deus. Responde, porque a mulherada está assumindo os nossos chamados. Não só estão respondendo os chamados pessoais de cada uma das mulheres, mas como muitos homens hoje estão trocando o chamado ministerial por pornografia, por adultério, por abandono do lar. Não é só ministerialmente falando. Há um problema muito sério na nossa sociedade hoje. E isso se reflete aonde? Dentro da igreja de Cristo Jesus. Você vê que o número de pessoas que caminham na igreja é muito mais feminino do que masculino. O louvor na igreja, a voz é feminina. Muito raramente os dos homens. Então, é isso que nós queremos antes de falar alguma coisa, no sentido de que as mulheres estão tomando o lugar dos homens. Não! O que eu quero bater primeiro aqui é que os homens não estão respondendo aquilo que Deus quer fazer. Se existe o pai na fé Abraão, é que antes de Abraão, muitos foram chamados. Mas Deus não pôde contar com ninguém. Deus contou com quem? Com quem ouviu a voz de Deus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a obra que eu tenho contigo. Por que foi registrado Abraão e os hebreus, depois os israelitas? Porque houve um homem que respondeu. Amém? Aí nós vamos ver vários casos aqui, como a profetisa Débora. A palavra de Deus diz que a unção profética estava sobre ela. E ela atendia debaixo de uma árvore. Interessante, né? E Baraque, que é levantado por Deus para poder defender o povo, ele disse, eu só vou enfrentar se você for comigo. Olha quanta coincidência no tempo de hoje. E que tempo era aquele, pastora Silene? O tempo dos juízes. A pior época do povo de Israel. Muito semelhante ao tempo que vivemos hoje. Então, mediante isso, eu detonei com a minha rapaziada, gritando, rapaziada, responda! Responda, vamos engrossar a voz dentro do corpo de Cristo Jesus.
Amém? Vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos levantar o grande exército de homens também e não abandonar tudo. Eu digo abandonar, não é entregar. Não é submeter as mulheres. É abandonar mesmo o chamado e a nossa posição que Deus nos deu. Aí eu te pergunto, pastora Silene e pastora Simone, que já não é pouca coisa que vocês enfrentam. Já tem que cuidar o mala do marido. Já tem que cuidar da casa. Já tem que cuidar de compra. Já tem que estar perfeita também. As duas, quem quiser responder. Como é que é lidar com o ministério feminino? Por favor, pastora Silene, pastora Simone, fiquem à vontade. E aí, quem vai primeiro? Vai. Então, Ou se vocês não concordam com alguma coisa que eu falei, por favor, fiquem à vontade. assim, antigamente a gente via com mais dificuldade a questão da presença masculina, começando ali pelaquela parte da igreja que você comentou, que hoje é bem menos, né? Você vê a frequência masculina na igreja do que a feminina. E, inclusive no louvor, nas ministrações, aquela coisa toda. Em todos os departamentos da igreja. A gente está vendo hoje um crescimento, né? Pequeno em comparação com a frequência feminina, mas existe esse crescimento. Mas ainda existe diferença, Ainda né? existe a diferença, mas eu vejo assim um poder um pouquinho maior, masculino também, até nos louvores mesmo, nas ministrações, enfim. Agora, com relação ao ministério, primeiro eu entendo assim, que a mulher, a submissão, ela não pode enxergar como uma tirania masculina sobre a vida dela. Ela precisa enxergar primeiro como um chamado, né? A questão da submissão dela ao homem, que a palavra de Deus diz que eles são um. E como eles são um depende do outro para caminhar. Um ajuda o outro, um é parceiro do outro, um é cúmplice do outro. Como antes da Aninha nascer, a minha médica perguntou assim, por que você quer que o seu marido participe do nascimento da bebezinha? Eu falei, porque ele é meu cúmplice, eu sou cúmplice dele, nós somos um. Então, ela achou até isso interessante na época, deixa né? eu fazer uma adendo aqui. Ela falou assim, coisa horrível de se falar, parece que vocês assaltaram um banco. Parece que vocês assaltaram um banco, um é cúmplice do outro, né? Mas essa a questão ministerial. Então, eu não vejo assim, como começou o nosso chamado no início, né? Deus fez um chamado para você, onde eu estava inserida nele. Sim. Ponto. Então, a partir desse momento que nós nos tornamos o chamado que é seu é meu, o chamado que é meu é seu, né? Eu cuido do seu chamado, você cuida do meu. Então Você parte do pressuposto que o casal tem que entender que é uma coisa só. É uma coisa só. E que não há uma disputa interna sobre poder. Né, Silene? Você estava falando isso antes do... Às vezes a gente vê essa questão da disputa, né? Quem é o mais poderoso de casa? Né? A gente vê essa questão da Quem tem a disputa. missão mais bonita, quem tem a missão mais poderosa, né? Ou quem tem maior responsabilidade do que o outro, né? A minha responsabilidade é muito maior do que a sua. Isso. Aí é que entra o problema. Quando um ou outro parte para esse lado. Que nem hoje a gente vê muitas mulheres como a pastora Sirlene, é pastora, trabalha, é uma profissional, tem os afazeres dela, tanto dentro de casa quanto fora dela. E continua sendo submissa ao pastor Luiz Mário. Eles são um. Então, eles têm que entender. Porque ela está lá e ele está aqui, não quer dizer que ela é mais poderosa, ou é melhor, ou do que ele, Concorda, né? pastora Silene? Sim, existe uma confusão muito grande nessa questão, a meu ver, né? Porque, por exemplo, a questão profissional, ela se distingue dessa questão doméstica, familiar. Então, o fato, às vezes, de profissionalmente falando, ter uma posição até salarial melhor que a do outro, não modifica, não cria uma hierarquia e não cria essa questão de disputa. Silene, você Não fala isso? deveria criar. Não deveria criar. Aí, Não deveria criar. Porque cria, infelizmente cria. Em muitos, Só um né? minuto. Mesmo porque a base que nós estamos conversando é a palavra. Sim, Ok? isso aí.
Porque quando não há palavra, aí vira o quê? Continua. Mas aí, o que eu penso, né, baseado na palavra, naquilo que a gente vê, eu acho que é um desafio hoje, até a gente está falando a questão do Ministério da Mulher, você acaba pegando vários assuntos, porque aí eu penso também nisso que a pastora Simone está falando em relação ao casamento. Porque às vezes muitos casais hoje estão namorando, estão noivos, e eles não conseguem entender esse princípio básico. Porque, como a senhora falou, que primeiro teve a missão e a senhora estava dentro da missão dele. Você amou a missão dele. Que é uma das coisas que a gente vê assim. Claro. Isso. Então, Sim. a primeira coisa é você amar. O Luiz, quando a gente começava a conversar lá no namoro, eu precisava saber dele, qual era a missão dele, qual era o chamado, quem ele era, o que ele estava pensando a respeito do futuro, de filhos, para eu poder amar a missão. Pastora Silene, eu sou uma com ele. Para, pelo amor de Deus. Você está falando sobre relacionamento antes do casamento. Isso existe hoje, pastora Silene? Relacionamento como? Porque hoje, olha o princípio que você estabeleceu. Eu conheci a pessoa, eu prossegui no conhecimento, quis entender um pouco mais onde ele queria chegar. Hoje em dia tem isso não, pastora Silene. Mas isso é um princípio fundamental, porque aí entra para dentro do casamento, e aí chega dentro Sem do se casamento. conhecerem, sem Não, saber eu o que tenho é, uma o que missão. é. Não, mas eu fui chamado para isso. Não, mas eu não fui chamado para isso. Peraí, Por favor. lá atrás. Fala devagar e explica isso aí devagarinho, porque tem muitos jovens que não lidam mais com essa direção. Por favor, volta aí. Como foi com o pastor Luiz Mário? O que foi no teu coração? Por que você se casou com ele? Você abraçou a missão do Luiz Mário? Abracei a missão. A princípio, hoje, a missão dos dois se confundem. Isso, exatamente. Na verdade, quando a Porque gente mesclou, entende né? Mesclou. que essa questão do auxiliador, da submissão, você auxiliar na missão de um. Então, quando eu estava solteiro, o que eu pensava? Qual que é a missão do meu marido? Porque eu estou junto com ele, eu faço parte dessa missão. Qual que é a missão que Deus desenhou para a gente? Então, a partir daí, aí eu penso que o namoro é exatamente isso. É a conversa, é aonde você quer chegar, o que você pensa sobre filhos, o que você pensa disso. Então, por É exemplo, jogar no tudo nosso na caso, mesa e expor o que Isso um aí. pensa. eu tinha muita dificuldade, por exemplo, com a visão missionária. Tinha muita dificuldade. Porque, para mim, na época, a visão missionária era sempre aquele cara coitadinho, que estava pedindo as coisas. E eu sempre fui muito independente, sempre trabalhei desde os 14 anos, nunca precisei pedir, vamos dizer assim, né? Dinheiro, esse tipo de coisa, nem para mãe, nem para pai. Então, com essa questão da independência, o que você pensa? Você conhece uma pessoa que vira para você e fala assim, eu tenho um chamado para missões. Aí você, não vou, porque a visão era outra, né? A imagem do missionário era o cara coitado, né? O cara que tá lá sempre pedindo, sempre precisando. Duro, E eu né? falei, gente, duro. Eu falei, gente, eu não vou conseguir ser assim. Eu trabalho desde os 14 anos, não acostumei a depender de ninguém, porque era essa a visão. Na época eu tinha ficado um período desviado, estava voltando para a igreja, então estava indo. E quando o Luiz começou a falar sobre a visão dele de missões, o que ele pensava, o que era, o que ele entendia pela palavra, e aonde Deus tinha chamado ele, e eu falei, cara, não é nada do que eu imaginava como missões. Então é isso. E quando a gente se casou, é exatamente isso, é você amar a missão, porque não é a missão de um ou de outro, agora eu vou conflitar com ele. Porque às vezes acontece isso. Inconscientemente, a mulher boicota a missão do marido. Como? Boicota dizendo que não vai fazer, que é pesado, que é difícil. Luiz, por exemplo, olha, Deus está nos chamando para a gente ir embora para Ferreiros. Vamos para a roça. Eu trabalhava em Vassoura. Não tinha horário de ônibus para a gente ficar indo e voltando. Na época eu trabalhava na prefeitura e eu vinha num horário. Não sei se vocês lembram, às vezes eu passava na casa de vocês, ficava a tarde toda na casa fazendo horário para pegar o próximo ônibus. O horário de ônibus retornando era 5 horas, eu saía 1h da tarde do emprego. E aí, vou ficar fazendo o que em Vassoura? Então, se você não amar aquilo, se você não entender que é o seu chamado,
Deus me chamou para aquilo, para estar em Ferreiros naquele período. Não era só ele. Deus também me queria ali. Então, você vai me dizer que Deus tratou contigo nessa época. Tratou comigo. E eu fui com ele. E quantos milagres nós vimos acontecer. Quantas experiências. Como eu também fui transformada naquilo. E comecei a entender quantas horas. Hoje, quando eu vou a Ferreiros de carro, eu falo com o Luiz. Às vezes eu soltava do ônibus aqui, naquela entradinha do Pirauí, e subia 1 hora a pé. 1 hora andando a pé, 3 horas da tarde. Mas como Deus falava comigo naquela estrada. Como Deus me ensinava. Então, você estar junto na missão não é só algo... Não, eu vou ajudar o meu marido, vou colaborar com ele porque a missão é dele. É algo que também é seu e também vai mexer com você. Vai fazer você crescer também. É o mesmo barco, né, Silene? É o mesmo barco, exatamente. Mas existe É o muita mesmo guerra, né, com chamado. relação a isso, né? Existe Infelizmente. muita Deixa eu guerra. só fazer uma consideração aqui. É que Luiz Mário, seu marido, né, pastor Luiz Mário, ele me mostrou uma foto. E nessa foto estavam todos hoje que são figuras importantes da cidade de Vassoura. Luiz Mário hoje é secretário de esporte, sua função na prefeitura? Sou diretora executiva, De- atuo na saúde. na gestão da Diretor saúde. executivo que atua na saúde, né? E o próprio prefeito. Tava todo mundo de inchado na mão, construindo o templo em Ferreiros, que não é nem uma cidade, é um subdistrito da cidade de Vassouras. Mas o Luiz Mário falava comigo que naquela época Deus plantava os sonhos que hoje vocês estão vivendo. Olha como é que o negócio é É bacana. tremendo. É tremendo. Olha como é que isso é legal. Hoje vocês estão na plenitude da onde Deus queria colocar. Mas você vê, Luiz Mário, banho sujo de lama, o prefeito deu... Magrinho, tá vendo? Todo mundo magrinho, todo mundo magrinho. O prefeito se viria um dia, então de magrinho já não tem mais nada. Mais sujo. E o Luiz Mário falava comigo que ele já profetizava o tempo que estamos vivendo hoje. Então quer dizer, abraçar a missão no pouco e viver aquilo que a palavra de Deus diz, não despreze os humildes começos. Amém? Amém. Continua, por favor. E assim, e quando a gente estava... Só um minuto. Quer dizer, tudo que vocês viveram no passado serviu como sustentáculo e base para enfrentar o que enfrentam hoje. Sim, com certeza. Né? Não despreze os humildes começos. Hoje, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então foram forjados no ID, foram forjados na cruz, foram forjados no deserto, foram forjados na fornalha 7 vezes acesa. Mas como um, né? Mas como um. Fala mais. Não há aquela... Quantas vezes nós choramos, meu Deus, chorávamos de madrugada, orávamos. Então, é um crescimento gostoso demais. Hoje, quando eu vejo, às vezes, a gente tem problemas, né? A gente tem problemas no casamento, como qualquer casal, mas eu falo com o Luiz assim, o quanto que hoje a gente olha atrás e a gente fala, Luiz, como a gente amadureceu, como a gente cresceu. E não é um crescimento, o Luiz cresceu e agora ele é o... Não é isso. É um crescimento junto, é um compartilhar de vida, é um compartilhar de propósito. Então, quando eu sonho algo, quando almejei, falei, Luiz, eu quero fazer um concurso público. Eu estava na prefeitura e minha irmã falou, faz concurso para a esfera federal. E eu falei, será? Será? Eu estava morando em Ferreiros. Eu falei, será que eu passo? Nossa, olha que loucura. Ferreiros, subdistrito, cidadezinha pequenininha, para fazer um concurso para federal. Federal de onde, Jesus? Para fazer um concurso para o ente federal, o Hospital do Rio. Sim. E aí, Luiz, eu não estudei, eu não parei nada. Para 1 mês. Eu tirei férias da prefeitura na época e fiquei 1 mês dentro de casa estudando. Naquele 1 mês, o Luiz fazia comida, o Luiz cuidava da casa, o Luiz ajudava nos horários que ele estava em casa. Ele não me cobrava a questão de, cheguei em casa cansado do trabalho, cadê a janta? Porque ele entendia que eu tinha passado, eu estabeleci que eu ia estudar 8 horas por dia. Muitos não entendem. Então, o que ele entendia naquele momento? Nós estamos plantando juntos. Se você passar no concurso, nós vamos colher juntos, porque é uma carteira só, é um dinheiro só. Ele tem facilidade para isso? Tinha facilidade na época para isso? Quem? Luiz Mário? Tinha. Muita. Tem, né? Tem até hoje. O Luiz Mário é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Hoje é claro a maturidade dele, né? É claro, maravilhoso. claro. E na época ele já tinha isso. Então, ele sempre foi o meu apoiador e o meu... Até, às vezes, eu falo com ele assim, Luiz, chega, não estou aguentando mais estudar. Ele fala, não. Aí, quando eu falo assim, Luiz, vi aquele mestrado. Aí ele, faz. Você gosta? Faz. E aí eu falo, Luiz, mas não dá. Como é que eu vou fazer horário de ônibus?
eu te busco, eu te levo. Caramba! Então, sempre foi uma construção, ao mesmo tempo, também com ele. O Luiz é apaixonado por missões, apaixonado. Se o Luiz puder falar de Jesus pro poste, ele vai falar. Ele encosta, ele começa a falar. E ele é apaixonado. Então, eu entendo isso também. Quando ele fala, vamos embora para São Paulo. Deus está me chamando. Vamos embora para São Paulo. Eu não Que posso aí já desprezar. é só a sua parte, né? Isso, eu não posso desprezar. E eu tenho que entender isso. Ele me apoia e eu o apoio. Então, é uma missão só. E ela se completa. Então, nós fomos embora para São Paulo, eu viajava 6 horas de ônibus, indo e voltando para trabalhar, que eu continuei trabalhando no Rio. Eu passei no concurso, assumi o concurso no Rio, no hospital, estou 12 anos já trabalhando também no Rio, e nós fomos embora para São Paulo, e eu amarradona. Tudo bem. Aquilo que o senhor falou, não desprezar o humilde com medo. Eu já tinha vivenciado a viagem Vassouras Ferreiras, que era barro e vivenciar São Paulo, Rio de Janeiro, 3 vezes na semana, eu estava treinando. Eu ainda falava com o Luiz assim, tá bom, tá ótimo, eu viajo dormindo, o ônibus é muito mais confortável do que eu que ia de Vassoura, às vezes para Ferreiras, então tá ótimo. Então, assim, imagina se você começa uma disputa e fala, não, agora eu passei no concurso no Rio, eu não posso ir com... Pô, você tá falando pra mim que é meu trabalho, poxa. E Deus falou com você, é meu trabalho, pô. O salário maior agora aqui em casa é meu. Silene, deixa eu falar uma pergunta aqui. Eu vejo que você segue muito bem, né? Você coloca a tua situação pro Luiz Mário. O Luiz Mário pesa, né? Isso. E ele é o maior incentivador seu, Isso. né? Quer dizer, tipo assim, já não sabe quem que é mais submissa a quem aí nesse caso. Porque não é uma visão de submissão no sentido, é auxílio. Isso. E os dois entendem que o barco está remando na mesma direção. É cumplicidade, né? Cumplicidade funcionando. Mas quando também, você acabou de falar agora, que ele tem uma direção de Deus, você não questiona. Não, às vezes eu pondero algumas Pondera coisas. e conversa com Luiz, ele. como que vai ser? Agora, quando ele bate o martelo, tem uma coisa muito forte no meu coração, se Deus falou, vamos embora. Porque não dá para ficar fazendo força, né? Você vai sofrer. É isso, vai ficar fazendo força, você vai ficar sofrendo ali. E eu também não quero ver meu marido frustrado. Olha, que bacana. Então, se Deus falou com ele e é para ir, vamos embora. Ah, mas ele se confundiu, errou, não sei, não deu certo. Não tem problema, a gente conserta tudo junto e volta. É o que eu sempre falo com ele, não tem problema. Deus falou, porque aí vem essa questão também. Ah, mas já ouvi mulheres falando assim, mas eu não acredito que Deus falou com ele. Porque eu não quero ir, eu não entendo que a gente tem que estar lá. Nós vamos sofrer. Tá errado. Vai. Mesmo porque, Silene, viver pela fé não é fácil. Sim. Quando Moisés está encerrado entre Migdol e Piairote, na frente o Mar Vermelho e atrás o inimigo, Moisés recorre ao Senhor e fala assim, Senhor, e agora? Ele falou assim, marcha. Marcha para onde? Para o afogamento? O que é isso? Viver pela fé é dar um passo todos os dias, né, Simone? Aliás, nós somos PhD em passo de fé. Porque muitas vezes Deus não fala como vai ser tudo. Essa é a pergunta que as mulheres fazem. Muitas das vezes não, acho que nunca, né? Acho que nunca, né? Pelo menos não com a gente. Não né? fala como vai ser. Ele quer saber quem está disposto a ir pela fé. A obedecer também. Amém? Que não é fácil. Como você falou agora, as mulheres questionam como vai ser. Não sei. Eu sei que Deus chamou. Eu sei que Deus falou. Como isso vai dar, eu não sei. Né, Simone? Como aconteceu várias vezes, né? A mais marcante foi a nossa ida lá para Colombo. Para Colombo? Curitiba, né? Porque a gente estava assim. Eu posso dar um Deus testemunho aqui mandou a rapidinho gente sobre ir, isso? né? Foi até uma despedida, o apóstolo Valdomiro pegou a gente de surpresa naquele dia. Falou assim, olha, vem cá, Vitor, Simone, as crianças. Abençoou, orou, pediu para a igreja abençoar. Você estava lá nesse dia? Acho que na igrejinha lá? Horrores. No cantinho. Foi. Você estava assim. A igreja agora estende a mão. Você foi uma das figuras que mais me marcou. Você e os Mários chorando, não aceitando aquela situação. Estende a mão sobre eles, abençoa, porque Deus está mandando eles irem. Só um minutinho. Uau, deixa eu né? só explicar o que foi agora? acontecendo. Nossos ouvintes eles não estão entendendo o que está acontecendo. Porque, pastor Simone, tudo bem, Sirene? Posso andar por aqui? Tudo. Já foi benção demais. Já o passo pela fé, né, Carla? Dá passo pela fé para seguir um doido desse aí. Para quem não sabe, o Felipe Arcanjo está aqui com a gente, nos ajudando nesse trabalho.
faz um trabalho literalmente missionário. E a Carla abraçou a causa e está junto com ele. Deixa eu explicar para vocês. É um testemunho que eu acredito vai edificar. O Ministério Palavra Viva nasceu na minha casa com 7 pessoas, né? Com 7 pessoas. Nasceu como uma célula e foi crescendo todos os dias. Como diz a palavra do Senhor, Deus ia crescendo todos os dias o número daqueles que iam sendo salvos. Da sala da minha casa, fomos para a varanda. Da varanda, fomos para uma padaria. Da padaria, alugamos o salão da presbiteriana. No salão da presbiteriana, nós fazíamos de 2 a 3 cultos. Né? Porque era pequenininho. Porque era muito pequenininho e enchendo. Até hoje nós não temos o templo próprio. O templo que nós temos nada mais é do que um paliativo para poder socorrer e atender o povo, né? Só que chegou um tempo no Ministério Palavra Viva, onde nós tínhamos 2 cultos por domingo e a igreja lotava. E eu lembro que nós pedimos hambúrguer de um restaurante próximo, um amigo nosso, para poder... A gente comia um hambúrguer entre um culto e outro e já voltava para poder ministrar a palavra do Senhor. E nesse tempo, Deus me perguntou de quem era a igreja. A igreja estava muito linda, estava muito grande, né? Para o tamanho de Vassouras, né? E eu falei para Deus, é do Senhor. E ele falou, sim, então eu quero que você me entregue ela. Eu falei, mas quem que vai governar a igreja? Ele falou assim, isso não cabe a você, isso cabe a mim. E na mesma noite, o apóstolo Valdomiro vem de São Paulo e traz o mesmo recado. Cumprindo a palavra de Deus que diz, por boca de 2 ou mais testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Aí que eu fiz, caramba, eu falei assim, gente, Deus chamou e nós vamos embora. Embora para onde? Eu falei assim, olha, embora para uma cidade que Deus mostrou para a gente aqui, que é Curitiba. Gente, a gente não conhecia ninguém lá, né, Simone? Conhecemos um casal, não é isso? Explica aí, me ajuda aí. Um casal de pastores que caminhava com a gente, que falou da necessidade do pastor de Curitiba. Isso aí. Um casal de pastores caminhava com a gente que falou da necessidade que tinha lá. Na verdade, o pastor de Colombo, porque Curitiba e Colombo são pertinho do outro. Obrigado por ter me ajudado. Aí, o que nós fizemos? Pegamos a nossa casa e demos todos os móveis da nossa casa. Foi uma doação, eu lembro, geral. Só não doamos o carro que não, nos foi doado. O carro, nós ganhamos o carro. Olha que loucura. Nós tínhamos ganho uma Paraty naquela época e depois trocamos o carro pelo um Polo Prata. Um Polo Prata. Olha a memória do Selene. O trauma foi tão grande que eu nem esqueço. Raivinha que ficou do apóstolo Valdomiro. Isso foi 2005 para 2006. Olha só, 2005 para 2006. Que loucura isso. Aí o que aconteceu? Peguei a minha mulher, peguei os meus filhos, Simone, você tem plena convicção? Eu falei assim, eu tenho plena convicção de que Deus mandou a gente para lá. Agora, o que vai ser lá? Aí ela, mas e as crianças? O que vai ser lá? Só lá saberemos. Botamos no carro, fomos para lá, passamos 1 ano naquele lugar. A igreja que estava morta reviveu, graças a Deus. Foi um movimento de avivamento. Passamos 1 ano, estabelecemos a pastora Dulce, o pastor Zé Carlos naquele lugar lá, e depois de 1 ano Deus faz a chamada. Quando Deus faz a chamada de volta para Vassouras, aí o Palavra Viva se tornou o que hoje é, né? Um dos maiores ministérios da cidade. Nós cultuávamos aqui em cima, onde estamos aqui fazendo esse trabalho na rádio, e acabou que tivemos que construir lá embaixo. Hoje são 740 cadeiras que cabem lá embaixo, né? E estamos pensando seriamente em fazer 2 cultos de novo, porque quando acabar a pandemia, e vai ser breve, em nome de Jesus Cristo, nós vemos a necessidade disso. Então é só para poder esclarecer o pessoal o chamado. O que foi o chamado? Mas aí você estava falando da questão do Lu, né? Como é que o Lu é um com você. E tem que ser, né? Isso aí. Tem que É ser essa questão da missão, né? A missão é uma só, né? Você tá junto. Compartilhando. E aí cada um tem a sua... se compromete com algo dentro dessa missão. Né? E não é... E nesse decorrer, eu fui estudando e você acaba galgando outros lugares profissionalmente. E aí vem outros desafios como mulher, né? Porque além de pastora você acaba também tendo uma posição de liderança. Sim. Né? Você acaba liderando muitas mulheres, você acaba influenciando na vida de muitas pessoas.
o que não pode ser confundido, que a gente conversou até outro dia, apóstolo, sobre a questão do posicionamento dentro de casa, né? Como é que faz quando volta para casa? Essa questão de você ter uma posição, Sim. né? E hoje, como a gente falou no início, da questão desse... Saber diferenciar as coisas, né? A mulher, A ela mulher acaba no crescendo... trabalho, a mulher no ministério, a mulher em casa. Isso, a Vamos lá. mulher acaba crescendo profissionalmente, né? Até muitas mulheres pelo seu perfil, pelo seu engajamento, pelo seu empoderamento, que seja. Mas ela acaba crescendo profissionalmente, às vezes, em cargos. E quando chega em casa, existe uma confusão, né? Como o senhor falou, o senhor bem falou aí, definindo o tema, como se fossem caixinhas. Sim. E eu vejo exatamente dessa forma, sem deixar de ser quem você é. Sim. Mas, por exemplo, hoje eu tenho uma função de gestão, né? Eu já tive como secretária municipal de saúde durante 1 ano, e a função de gestão, você delega muitas coisas a muitas pessoas, você coordena muitas equipes, você tem muitos parceiros, então você tem muitas responsabilidades, você tem um dia inteiro como um líder, né? E aí a mulher às vezes chega em casa, e isso às vezes tende a embrutecer um pouco também, né? Porque no dia a dia você está sempre, né, na guerra do trabalho, das decisões. E o que fazer quando você chega em casa? Trazendo aquilo tudo nas tuas costas. Trazendo aquilo tudo nas costas. Então, eu sempre quando visualizo o meu portão da minha casa, para mim é meu refúgio. A hora que eu passo do portão para dentro e aí assim, abre o portão, vem a criançada. Né? Mãe, agarra na perna. Para mim aquele é o start, aonde começa o meu momento de mãe, de esposa. E ali, né, o senhor também falou no início sobre a questão do cuidado, né? Porque é isso, apesar de qualquer posicionamento profissional, de qualquer função, de qualquer autoridade que se tenha, a mulher, quando chego em casa, o que eu mais quero é ser ouvida, é ser cuidada. É estar dentro de casa com o meu marido, com a minha família. Gente, coisa mais gostosa que tem. Mas e aí, Siri? Fala pra gente como é que é um pouquinho disso aí. Chegou em casa, o Luiz Mário bota no relógio e fala, isso são horas de chegar? Não, Como é que é? Fala um pouquinho desse tem relacionamento. dias que eu chego tarde. Às vezes passa e eu não aviso ele que eu vou chegar tarde e fica meio bravo. Manda mensagem a ele. Poxa, não avisou que ia atrasar. Bacana. Mas normalmente eu aviso, né, ô Lu, eu vou atrasar, tudo bem, você vai ficar com as crianças? Não, tranquilo. E aí eu chego em casa, às vezes ele já fez a janta, já tá que adora uma cozinha, né? Por falar Ele é nisso, bom nisso, muito, por cozinha falar muito. nisso, eu tenho que deixar aqui registrado, né, pastora Simone? Oxi, Que o tal da... Como é que é? tilápia. Não, peraí, vamos por parte pra gente não roubar o melhor. O tal do camarão na moranga, Na moranga. a lá mandar na baixada bagaia, Tem nome, bobó não, né? Não, bobó é outra é o coisa, camarão né? na É só um moranga, camarão, é. mas é Ó, gostoso. e o tal de filé de tilápia, aquele menino faz, é algo do trono, né? Não, ele é Outra bom coisa. na cozinha, ele é bom. Mas já era assim antes de casar ou se especializou? Foi se especializando. Olha. Então, Tô aqui. fazendo um adendo, eu tô esperando até hoje o meu se especializar, porque ele já prometeu. Eu sou muito Várias bom. vezes prometeu O que quê? vai se especializar na cozinha. Ela tá falando que o dela vai se É, o meu especializar. vai Sou eu. se especializar, mas É. não. Isso não Pensa num aconteceu caboclo ainda. bruto na cozinha, sou eu. Bruto, derrubo tudo. Agora, Quebra tudo. Mas Não, fala. o Aí chegou Luiz em é casa. maravilhoso. Eu chego em casa, dependendo do horário, né? Ele me cobra um pouco essa questão de horário, mas eu sinto que a cobrança dele da questão do horário nunca vem regada de, você, olha a hora, eu tô em casa sozinho com as crianças. Normalmente ele me cobra com cuidado. Você tá chegando muito tarde em casa, tá ficando muito cansada, muitas horas no trabalho, você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa regrar mais os seus horário para isso, horário. Então ele está sempre me dando uns toques e eu entendo que esses toques são realmente cuidado. E isso é gostoso, porque você se sente cuidada. Você está preocupado que eu estou chegando mais tarde, ele está preocupado com o meu descansar. E aí chega em casa, a criançada vem, né? Consegue zerar? Consegue jogar no off? Às vezes, não é sempre não, tá, apóstolo? Não é sempre que a gente consegue, ainda mais trabalhando com saúde, porque o telefone vai pipocando às vezes, né? De madrugada. Principalmente no tempo que vivemos hoje, o tempo da pandemia, que é uma coisa completamente sem às vezes precedente. até mais tarde.
Mas o Luiz sempre foi muito compreensivo com isso, porque eu sempre falo com ele assim, Luiz, eu também sou uma pessoa que eu não consigo ignorar, às vezes, determinadas mensagens, de pensar, pô, vou dormir tranquilo, às vezes é criança, às vezes é alguém passando mal, às vezes é uma situação complexa que não dá para você desligar simplesmente ir. Mas eu tento sempre compensar, né? No dia que, então, tá, eu trabalhei até mais tarde, fiquei até mais tarde, tive que me dedicar um pouco, no outro dia eu vou um pouco mais tarde, então, para o trabalho, e naquele momento ali eu fico um pouco com as crianças. Às vezes a gente faz dias que eu tô sozinho com eles. O Pedro adora isso, né? Mãe, você vai ficar só com a gente hoje, sozinho? Caramba. Aí o Luiz sai para trabalhar, eu fico uma manhã com eles e aí eles se divertem, né? Porque a gente faz alguma coisa, o Pedro já vai para a cozinha, que já tá nesse engajamento do Luiz. É mesmo? Me Já pedindo tá para aprendendo. ensinar. Quantos anos está o Pedro e quantos anos está a Maria? O Pedro tá com 8, a Maria tá com 1 ano e meio. Porra. E aí ele já fica, mas me ensina a fazer um arroz, porque o pai serve de figura para ele, reflexo para ele, né? Então, ele vê com muita tranquilidade isso, do pai ter ido para a cozinha num dia que eu não podia, que eu não estava em casa. Então, isso para a gente dentro de casa é muito natural. Da mesma forma que para mim é muito natural também o Luiz chegar mais tarde porque estava no trabalho, porque precisou. Então, é uma compensação. Ou porque você ganha mais que ele, ou você precisa pagar o aluguel. Por que seu marido não pagou? Ele é o provedor. Não existe muito isso em casa. A gente A economia trabalha dos muito dois. em conjunto. Isso aí. Entendi. É nosso. É nosso. A economia doméstica é dos dois. Isso. Não tem essa, Esse- isso é seu e isso é meu. Isso aí. Nós alcançamos isso. Né? Isso. Nós E fizemos chegou isso. um momento assim, que a gente estava, mais no tempo que a gente estava em São Paulo, que por muito tempo eu ganhei muito mais que ele. Muito mais que ele. E é engraçado que chega um momento que eu acho que o homem pensa, né? Então teve uma época que eu vi o Luiz meio abatido, né? E eu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu fui conversar com a gente, né? Conversando, o que houve? Fico sem graça, né? Porque, tipo, a casa fica quase toda com você, o salário que eu tô ganhando, às vezes não dava para pagar, pagava o colégio do Pedro. São Paulo tem um custo muito alto, né? E uma das coisas que eu sempre fiz questão de fazer, também entender na conversa, que aí é o momento de você, como mulher, edificar, né? Como fala a Bíblia, a mulher virtuosa que edifica a sua casa. Então eu sempre falei com ele, Luiz, esse salário que eu recebo hoje não é só meu. E quando eu precisei estudar e você Pagou o preço. pagou o preço. Então é nosso. Então esse dinheiro não é uma conquista minha, você faz parte dessa construção. E Poxa, quando Silene. eu tinha que ir para a rodoviária Tietê meia-noite. Quem me levava meia-noite? Ele. Não, você não vai de metrô. E São Paulo tem metrô, né? Até meia-noite, 1h da manhã. Não, você não vai de metrô, que é perigoso. Eu vou te levar no Tietê. E às vezes ele queria ir lá, não, eu vou te buscar na rodoviária, não sei o quê. Então, ele sempre participou. Quando eu passei na prova do Einstein e fui estudar no Einstein, o Luiz saía de onde a gente morava e ia até o Morumbi sábado, era 2 horas, com trânsito de São Paulo. Ele ia me buscar. Não, é 2 horas de ônibus para você voltar. Eu faço questão O cara de te entende buscar. literalmente o que é a mesma missão, né? Isso Bacana. aí. Então, isso quando eu olho para essas coisas, toda essa história, não tem como você querer chegar dentro de casa e querer atropelar o cara. Bacana, gente. Você querer olhar e falar assim, não, eu vou atropelar esse cara. Não, o cara tá... Não tem como você fazer isso, porque você fala, se hoje eu fiz a faculdade, eu me especializei, hoje eu estou fazendo um MBA no Rio, que ele foi o primeiro a falar, não, você vai fazer, você gosta. Luiz, mas é o dia inteiro, na sexta-feira eu vou ficar cansado. Então, caro. Não, você vai Então, o fazer. Luiz Mário é o cara que incentiva, mas ao mesmo tempo que ele vê a coisa funcionando, ele banca, né? Porque Isso aí. uma coisa é você incentivar, depois que você vê que o negócio foi, o cara, e agora? Não, agora não. Eu fui o primeiro a incentivar, vou ter que segurar essa Isso aí, até o ele final. segura até o final. Quando tem que estudar até de madrugada, alguma coisa assim, não, eu fico com as crianças, vai estudar, não sei o quê, ele segura. E da mesma forma, a gente olha isso e você fica orgulhoso de ver, né? Você fala, Bacana. é uma construção conjunta. Não tem como. Então, hoje eu olho isso, eu penso, não tem como. Bacana. Não tem como eu atropelar ele, não tem como eu achar que eu sou melhor, que eu sou mais, não tem como eu disputar nada Silene, com e ele. outra coisa, as crianças estão vendo isso, né? As crianças estão vendo como o pai e a mãe são um só. Que bacana, que bacana. Isso, e aí a gente entra naquela, às vezes os filhos tentam testar a gente. É, Mãe experimenta. pode, pai pode, pergunta um, Ah, pergunta é. outro para ver se consegue encontrar a divisão, causar alguma Isso. divisão de opinião. Esse tipo de assunto nós vamos abordar semana que Semana que vem, que vai ser top. Nessa área aí vai ser pastora Simone que vamos
falar como é que a gente fazia com as crianças, quando as crianças faziam esse joguetinho um com o outro, né? Sempre faz. Mas deixa eu mudar um pouquinho, pastora Simone, quero fazer uma pergunta bem difícil para ela aqui agora, né não? Eu quero deixar registrado aqui que a pastora Simone, junto com a pastora Sandra, são as cabeças, né? Fazem um trabalho sobrenatural com as mulheres, através de mulheres porta-voz de Deus, aqui no Ministério Palavra Viva, que nós homens, eu, pastor Marcelo, agora pastor Luiz Mário, tentamos copiar. E tá tendo êxito, que é legal. Tá tendo Tá, êxito. mas se for comparar, pastor Vitor, você não tem vergonha, mas não tenho vergonha. Nós somos um em Cristo Jesus. A vitória dela com as mulheres é a minha vitória como Ministério Palavra Viva em todos os departamentos. É a vitória não só minha da minha casa, mas do corpo de Cristo Jesus. Tá? Então por isso que, olha como é que a gente está falando aqui, está confundindo, está se misturando, né? Porque é a mesma missão. Submissão é estar debaixo da mesma missão que Deus confiou. Então, pastora Simone, fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Conciliar ministério, o mala sem alça do seu marido e os filhos. Hoje, posso dizer como pai, como avô, né? Que somos, graças a Deus. Que somos, graças a Deus, que está mais tranquilo. Isso é fato, né? Porque Hoje... tem mais braços para... não só as crianças foram criadas. As crianças estão criadas. Meu filho mais velho foi essa semana, meu filho mais novo, é nosso filho. Meu filho não, nosso filho. Ontem não, terça-feira. Terça-feira, nosso filho mais velho, o mais novo, fez 20 anos. Quer dizer, está todo mundo encaminhado, né? Graças a Deus, o meu mais velho se formou em engenharia civil, se casou, agora me deu uma neta que é algo que Deus... Pãozinho de queijo. É um pãozinho de queijo. É a coisinha mais branquinha que eu já vi na minha vida. Chega a ser transparente. A Ana trabalha também na saúde, né? A Vitória é nossa secretária estudando contabilidade, não, administração. E o João Vitor agora, né? Já descobriu o ramo dele na fotografia e nas filmagens. Hoje já está fazendo leilão através das filmagens de foto dele. Quer dizer, nossa vida hoje, é isso, né? Nós estamos tentando nos adaptar, né? Estamos saindo daquela fase de cuidar das crianças que já são adultos, chamamos eles de crianças ainda. Nós chamamos de crianças, né? A base foi muito forte nisso aí. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Vai ser muito bênção. Como foi que nós vivemos todas as fases dos nossos filhos. E como todos os nossos filhos hoje estão nos caminhos do Senhor e todos eles caminham com a gente no Ministério Palavra Viva. Eu acredito que isso é uma coisa muito rara no dia de hoje, né? É uma coisa a ser celebrada e dar ao nosso Deus honra, glória, louvor, adoração, porque como humanos nós falhamos, né? Mas isso é para a semana que vem, você não pode perder aqui no canal do YouTube Ministério Palavra Viva Oficial ou no Facebook, que vai ser no Vitor Rocha, ou mesmo aqui na Rádio 88 FM, que vão ser 2 horas de ministração sobre isso. É pano pra manga. Amém? Pastora Simone, fala um pouquinho sobre isso. Quando surgiu, ainda eram crianças, né? O Mulheres Porta-Voz de Deus. Conciliar marido, ministério, fala pra gente um pouquinho, então, por favor. Primeiro que a questão do ministério, ele nasceu, né, no nosso encontro, que foi um chamado de Deus, e a gente já entendia ali que Deus tinha algo pra gente. A gente não sabia ainda o que exatamente, né? Desde que nos conhecemos lá em Mojimirim, que é o interior de São Paulo. Mas isso foi acontecendo, se desenvolvendo de uma forma natural, porque nós tínhamos um chamado, né? E a partir do momento que Deus nos separou, que foi aqui em Vassouras, né? Que Deus falou, olha, agora é o chamado, vamos nos dedicar. Porque eu estou dizendo que quando nós nos casamos, eu ainda jogava futebol profissional. Você, na sua profissão, eu larguei, vamos dizer assim, né? A minha parte profissional, que eu também trabalhava, né? Mesmo e aí, quando a gente se casou, não tinha como eu trabalhar mais. Não tinha porquê, porque cada ano eu estava num clube, então eu viajava demais, né? Então não tinha como ela seguir a carreira profissional. As crianças vieram com o tempo, uma atrás da outra, né? Foram também decidimos isso, né? Eu falei com ela assim, olha, gente, por favor, pelo amor de Deus, não estou criticando quem faz diferente. Eu estou dando um testemunho aqui, por favor.
quando o primeiro nasceu, o Estevão, né, e era uma promessa do Senhor, quando o Estevão nasceu, eu falei assim, Simone, deixa eu te falar uma coisa, fique em casa. Eu não quero colocar uma pessoa para tomar ou educar os meus filhos. Foi uma decisão. Foi uma decisão que nós duas tomamos. Uhum. Por isso que eu falei antes, até do testemunho. Não quero aqui julgar quem hoje o casal Depende precisa trabalhar disso, e precisa de uma creche ou precisa de uma pessoa, de um outro profissional que possa ajudar os seus filhos. Não critico, pelo amor de Deus, cada um sabe onde o cara aperta. E até porque também hoje os tempos são bem diferentes do nosso, né? Ainda Apesar que de não tão 26 distante, anos né? atrás, apesar de não distante, mas são mais de 20 anos. E minha condição também como jogador de futebol profissional dava, né? Dava para poder bancar tudo, né? Então, nós decidimos dessa forma. E foi bênção demais, né? Nós decidimos dessa forma. As crianças foram criadas, né? Biblicamente falando, em cima da palavra de Deus que diz, filhos, obedeçam a doutrina da mãe e a disciplina do pai. Tudo isso para a semana que vem, não é agora. E a Simone lidou muito bem com isso, né, Simone? Mas aí o que acontece? Quando apareceu, né, que Deus nos chamou definitivamente para começar o ministério, que foi em 2000, que foi no ano de 2000, isso é uma coisa natural. Você vê um povo que está ali dependendo da sua condução espiritual, né, dentro da palavra, e você começa a detectar dentro daquele grupo as necessidades. Por exemplo, no início nós começamos ali na varanda de casa, você lembra muito bem disso. Então começou a vir homens, mulheres e crianças. Muitas crianças. Então quem quer cuidar das crianças? O Vitor se detinha ali a palavra, cuidar dos adultos, e quem ia cuidar das crianças? Eu, óbvio, né? Mas isso também, eu quero lembrar que em Curitiba houve épocas que eu fui para classinha. Não, mas aí já era uma outra situação. Sim. Aí era uma situação extra. Não, hoje eu vou cuidar das crianças. Ok, então eu vou trazer a palavra. Okay. Então a gente mudava. Mas no início de tudo era exatamente assim. Eu via a necessidade, então eu estava lá cuidando das crianças e tal. E a gente começou, com o passar do tempo, Deixa eu lembrar. detectar algumas necessidades. Deixa eu lembrar. Qual foi uma das necessidades? Deixa eu lembrar aqui, né? no início, o que era o ministro de Palavra Viva? Quem eram os ministros de louvor? Eu e a Simone. Com o violão. E o violão. E uma Tinha caixa. o nome o violão. Seringão. Que era um violão que eu usava para evangelizar drogados. Porque o cara falou assim, pô, Vitor, e aí? Qual é o barato? Porque o pessoal já me conhecia do futebol. Ficava né? a turminha ali puxando Falei assim, baseado ali cara, atrás. vocês estão puxando baseado aí, vocês estão usando droga, cara. Onde é isso aqui? É esse seringão aqui. Que seringão? Esse violão. Como assim? Presta atenção. O Espírito de Deus está aqui. E começava a louvar os caras. Ih, esse barato é legal, cara. Até arrepia, irmão, até arrepia. Então eu apelidei o violão de seringão. Aí tinha o período da abertura de oração, o período do louvor, e quando acabava o período de louvor, que você era ministra de louvor junto comigo, eu me dedicava a palavra para os pais, e ela pegava as crianças e levava para um cômodo da nossa casa para ministrar a palavra. Olha como é que a história que nós escrevemos ao longo de tanto tempo. Foi um tempo assim de muita luta, Lembra? mas ao mesmo tempo foi um tempo de grandes ensinamentos, né? Grandes Deus ensinamentos? começou ali. Grandes aprendizados. Gente, por favor, a gente está falando sobre das coisas boas que Deus fez em nossas vidas. Sim. Isso não quer Vamos dizer... falar dos tombos. Não, isso não quer dizer que não houve tombo, que não houve erro, que não houve falha. Houve sim. Mas vivemos o que a palavra de Deus diz, que ainda que 7 vezes caia o servo do Senhor, 7 vezes Deus levantará. Então o cair é do homem, o levantar é do Senhor. A gente está falando de coisas boas da parte do Senhor, que não tem como deixar de falar, né? Mas houve tombos, houve erros, houve falhas também, que com o entendimento houve perdão, reconciliação e caminhada para hoje a gente poder dar um testemunho que nós estamos dando. Fala. Então o Ministério das Mulheres nada mais é do que uma consequência de crescimento, de amadurecimento, de enxergar a necessidade e um enxergar a necessidade do outro. E aqui é onde eu achei também parceiras, né? As minhas meninas, que eu falo que são as minhas meninas, né? Que são as líderes, são as pastoras, pessoas cheias do Espírito Santo que Deus foi levantando com o passar do tempo. E elas foram, né? Eu fui apresentando algumas situações para ela, inúmeras vezes
reunião atrás de reunião, e vamos começar então agora um ministério da mulher. Por quê? Porque a gente enxergou a necessidade que a mulher tinha e tem de ser acompanhada mais de perto. Milhares de problemas, tanto profissionalmente falando, ministerialmente falando, né, com dúvidas com relação a chamado, o que era certo, o que era errado, se o marido podia não ser ungido e ela ser ungida. Então, uma série de coisas, né, que vai no coração da mulher realmente. E a gente começou, então, a cuidar disso com mais carinho, vamos dizer assim. Eu lembro que você chegava em casa, né, trazendo para mim todos os dias os problemas que eram detectados na igreja. Exatamente. Ela falou assim, amor, a mulherada tá com problema, o negócio tá complicado. E eu falei assim, e aí? Você quer que eu estabeleça mais um departamento na igreja? Eu falei, não. Isso é uma coisa que foge da sua alçada. Olha o que é ser auxiliadora. Olha o que está na mesma missão. Detectar um problema que nós jamais vamos detectar. Qual é a mulher que vai se abrir com o pastor da igreja, gente? Pelo amor de Deus, né? Hoje até tem, né? Hoje até tem. Algumas mulheres que se sentem um pouco mais à vontade de abrir o coração pro pastor. Ponto. Não vamos entrar aí. Porém... Jesus. Vamos lá. O que aconteceu? Porém... Voltando aqui para o Ministério das Mulheres. Ela detectou o problema e falou assim comigo, o que a gente faz? Eu falei assim, vamos orar. Então oramos juntos em cima do problema, detectamos junto o problema, e quando Deus deu a ela direção, né, e explodiu, eu me senti frustrado. Pastor, como assim? Como ser o presidente do Palavra Viva? Eu sei que eu sou presidente do Palavra Viva. Cara, mas o trabalho que ela faz junto com a equipe de mulheres, com as mulheres, é algo sobrenatural. É algo que nós homens estamos tentando. Eu tenho pena do pastor Marcelo, tadinho. O pastor Marcelo é uma bênção. Pensa no cara que é servo. Ele é top. Pensa no cara que jejua, que ora, que clama, que busca. Mas ele, junto com a equipe dele, junto com a gente, né? A gente faz o que pode. Mas não chega perto do trabalho das mulheres. O trabalho Mas vai chegar. Eu confio que vai chegar. Então, tal como eu lhe apoiei, pastora Simone. Eu te apoio. Tal como lhe apoiei, jejuei, orei pelo seu ministério feminino, por favor, eu peço que a recíproca seja verdadeira. É verdadeira. Então é isso. E as mulheres começaram, de fato... nada foi feito sozinha, né? Deus foi dando direção mesmo para botar mesmo serviço na mulherada, primeiro começando por nós, né? O trabalho, como é que você tá, líder? Senta aí, vamos conversar. Então começou primeiro lá em cima. Pela base, começou na base ali, vamos aí, como é que você tá? Tô com problema. Não, eu digo assim, você fala base, mas eu já considero lá em cima, que é são as líderes. As líderes. Então o primeiro tratamento... continua sendo com elas. E o que tipo de assunto abordado? Submissão ao marido? Como é que educação de filhos, relacionamento, relacionamento fora, questão profissional, a questão da saúde. Se estava ou não alinhada com a educação, tudo. Então, tudo a gente abordava e aborda até hoje, mas com graça. A mulher ela entende a linguagem uma da outra, né? Ela sabe o que ela necessita. Por isso que eu brinquei um pouquinho agora, que tem mulher que gosta um pouquinho mais de abrir o coração para o pastor do que para a pastora, mas é porque realmente quem entende do assunto feminino é uma mulher. E quem entende do assunto masculino é um homem. Apesar de a gente pode até auxiliar de uma forma ou de outra em algum momento. Então, o que aconteceu? A gente começou essa base, as mulheres começam morando, porque a base de tudo é você tá buscando mesmo em Deus a direção. Então, consagração, jejum, leitura da palavra, e vamos compartilhar uma com a outra e tal. E aquilo começou a crescer. E a unidade nasceu. Porque ninguém consegue fazer absolutamente nada sozinho. E a unidade nasceu. Então, a gente começou a trocar ideia. Então, uma dava uma ideia, outra dava outra, e aquilo começou a juntar. E nós começamos a fazer os trabalhos. Começamos com cultos, com reuniões de oração. Saudade, pastora, do culto das mulheres? Muita saudade. E na verdade, assim, eu até falei no início desse ano que eu ia tirar
esse ano sabático. Deus me colocou na marra no ano sabático. Agora eu tô com saudade. Agora eu quero voltar, né? Mas assim, porque a cabeça já está cheia de ideias. Olha que legal. As coisas já estão brotando. A Anne entrou para a equipe agora, ela está cutucando a mulherada. Né? E isso está sendo muito legal. Mas isso também já é um papo para uma outra situação, né? Um outro momento. Então foi isso. E começamos a trabalhar com as mulheres. E a gente viu que, de fato, a mulher ela tem muitas necessidades. E nasceu dessa forma. A gente orando muito e todo o trabalho, movimento, congresso das mulheres, culto das mulheres, saída, passeios das mulheres, sempre debaixo da bênção do marido. Todas elas entendem isso. Então você quer dizer que o apoio dado a vocês foi... Isso é fundamental. Fundamental, mas não, sem apoio do marido, daquele que Deus colocou como cabeça sobre a sua vida, neca. Quero lembrar aqui que em vários eventos das mulheres eu fui convidado para fazer a abertura. Eu ia falar disso agora, sempre, né? Quase sempre. Principalmente o apóstolo sempre chamamos ele primeiro para quê? Para nos abençoar, para liberar, para nós nos sentirmos de fato cobertas para poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quer dizer que eu me senti sempre honrado. Amém. Glória a Deus por isso também. Então foi isso. Então o Ministério da Mulher nada mais é do que mais um braço do Ministério Palavra Viva. É só isso, é uma ferramenta. Não é um ministério pessoal meu, nem de nenhuma das outras mulheres. É mais um braço que Deus nos deu para poder auxiliar, apoiar, ajudar. Tá ali mesmo no contexto da igreja, para estarmos ajudando, né, pelo reino. Amém. Amém. Nós vamos para mais um louvor, tomar uma aguinha, nos recuperarmos, já vamos ouvir Santificação de Elaine Martins. Um beijo para as mulheres, aliás, né? Um beijo, amo vocês. Aliás, vocês que puderem ver o vídeo desse louvor, irmãos, eu acredito que não tem um crente verdadeiro que não chore, que não se emocione, se arrepie igual um gato, porque Deus usou a vida dessa mulher de uma forma tremenda. Abre o teu coração, deixa esse louvor ministrar seu coração em nome de Jesus, daqui a pouco voltamos. Do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O som de todo o tempo, fora aí dentro do templo, vigiando sempre, sempre vem. Cercam, toda hipocrisia vem a donar te consertar.
vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Só entra no céu, ele vem. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Ô Glória, estamos aqui de volta na Rádio 88 FM. Você que está comigo aqui no Facebook, através do Vitor Rocha, ou mesmo no canal do Ministério Palavra Viva, Ministério Palavra Oficial, aqui no YouTube. Estamos de volta com a última parte, né? E essa última parte eu vou deixar com a pastora Simone sobre a mulher virtuosa. E a pastora Simone, no meio aqui do louvor, compartilhava com a gente sobre a função da mulher, né? Como auxiliadora, como mãe, como empresária, né? Baseado em Provérbios 31. Provérbios 31. Pastora Simone. Porque a gente entende assim, né? O chamado desse tema, né? Falando sobre o ministério feminino, a gente entende que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Para começar. E a função da mulher, se ela entender isso, né? Com muita graça, com propriedade, dentro da palavra, é a coisa mais maravilhosa, ela ser com o marido, com aquele que Deus colocou sobre a vida dela como cabeça, porque o colocar como cabeça sobre a vida da mulher não é subjugar a mulher, e não é fazer da mulher um capacho. Antes que você do continue, marido. eu queria citar esse versículo aqui, 34, em Atos Apóstolos, capítulo 10, que diz justamente o que você acabou de falar. Uhum. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz mais, versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, e exatamente isso. Aquele que faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, partindo desse princípio de você cumprir o chamado de Deus, que você entendendo qual é o seu papel, o papel da mulher em casa, o papel da mulher como mãe, o papel da mulher como esposa, o papel da mulher ministerialmente falando, porque existe o chamado, né? Apesar das pessoas, algumas pessoas se confundem com relação a isso, né? O chamado do pastor é um, da pastora é outra, como o nosso caso, por exemplo, o Vitor tem o chamado apostólico, né? E o chamado apostólico, ele atua nos 5 ministérios. Eu tenho chamado hoje pastoral. Então, que isso fique bem claro, que isso é chamado dentro de função. Então, são funções no corpo. Não né? títulos, porque se fosse título, ela deveria ser apóstola também, mas ela não desempenha esse ministério apostólico. Hoje está, né? Hoje... Porque a palavra aqui na Rádio 88 e através dos meios de comunicação
você está desenvolvendo o ministério apostólico. Mas ainda não existem evidências ministeriais apostólicas. Mas pastoral, isso é claro. Né? Pelo ministério que fala, inclusive aqui a minha inveja santa, se é que existe inveja santa, né? Do ministério feminino que você realiza aqui dentro. As evidências ministeriais pastorais é fato. Então não cada existe um, confusão com não relação existe a isso. confusão, não existe E nem vaidade pessoal. vaidade com relação pessoal. a isso, Nós muito somos pelo membros contrário. do mesmo corpo, né? E desempenhamos nossas funções e não a hierarquia Exatamente. que muitos querem estabelecer dentro do corpo. Então, dentro disso, a gente vê que a mulher que fala lá em Provérbios, no capítulo 31, a mulher virtuosa, ela atua em vários aspectos, em várias funções. Sim. Né? Ela atua como mãe, ela atua como esposa, ela atua como empresária, né? Ela atua como serva. Então, e a patroa, e ela atua em vários aspectos e ela não se excede. Você vê aqui que ela não se excede sobre o marido, que existe um versículo que fala que... deixa eu ver qual que é aqui. O senhor quer ler? Para a gente poder... Que todos louvam, o marido a louva, né? Então eu vou ler aqui alguns versículos. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Então você vê por aí que não existe a rivalidade, não existe a disputa, aquela coisa da vaidade, né? De eu sou mais, você é menos, ou vice-versa. Então fala aqui assim, que o coração do marido confia nela e não haverá falta de ganho. Olha que coisa tremenda, né? Um ajudando o outro. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, ela é parceira do cara, né? Um ajudando o outro o tempo todo. Não existe, como disse a Sirlene, que eu achei bem legal, não existe a minha carteira ou a sua conta, existe a nossa carteira, a nossa vida, a nossa conta, as nossas responsabilidades, né? Aí fala como ela trabalha. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Então ela também é uma profissional, né? Ela também sabe o papel dela secular e não se confunde com isso. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda noite e já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta... A visão empresarial. A visão empresarial. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, né? Ou autoridades. É estimado, né? Então as pessoas reconhecem ele, porque ela cuida dele, ele é um cara cuidado, né? Hoje em dia infelizmente, a gente tem visto por aí mulheres que confundem essa parte, né? Elas cuidam, por exemplo, do seu chamado, mas não cuidam do marido. Então o marido não anda bem cuidado, não anda bem vestido, e é uma coisa que a gente está sempre de olho, né? Um no outro. Você vai sair com o cabelo assim? Você vai sair com essa roupa amassada? Não, tira essa, coloca uma outra mais bonitinha. Então tá sempre um cuidando dos mínimos detalhes, porque isso faz parte de um casamento, né? Uhum. Cuidar, apesar dela ser tudo isso que ela é, o que citou a palavra anteriormente. Então, o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Quando fala que da força e a dignidade são os seus vestidos, é uma pessoa correta,
uma pessoa que é justa, uma pessoa que sabe o seu papel, que não confunde as coisas. Que não se excede. Que não se excede, ela tem equilíbrio. Ela sabe que aquele que ela escolheu para ser o cabeça sobre a vida dela é aquele que também dá a ela segurança, como você disse, quer chegar em casa, é meu porto seguro, né? Eu sei que ele está cuidando de mim, então eu nunca vou confundir as coisas de falar. Eu lembro de uma vez, né? Posso falar? De uma situação Não que sei. a gente viveu? Eu vou Olha lá, falar, vai tem acabar meu filme aí, né? Olha lá. não é. Tem gente fazendo assim, vou ó, dar com o um dedo crédito, assim, ó, vai né? falar. Até vou dar o crédito para ele, que teve uma situação Oh, meu Jesus, que me nós ajuda. fomos discutir, né? Nós fomos Ah, discutir não, uma isso não, situação. pelo amor de Deus. E aí. eu vou contar. Conta, e aí, conta. como diz ele, eu sou baú, né? Meu Conta, Deus do conta. céu. Teve uma situação que nós fomos discutir um assunto que eu já nem me lembro. E eu sei que numa dessa que eu me empolguei, a minha voz levantou um pouco, né? Subiu. Aí ele falou assim: abaixa o tom de voz, que homem por homem eu sou mais homem. Ele mandou essa pra mim, tipo assim, coloque-se no seu lugar. Então aquilo me deu um choquinho na hora, mas depois eu fui refletir. Me deu um choquinho na hora, mas depois eu fui refletir. Não, de fato. Então, assim, quanto a isso, a gente tem que saber o nosso papel, o nosso lugar. Ah, tá. Porque Ainda não bem que foi adianta- só isso. Eu pensei que fosse as coisas que você não queria acertar, da confusão. não, lá de São Paulo? Não. Não, isso Ah. fica para uma outra situação. Não fica Outro nada. Outro momento. Mas assim, aí o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que ela sabe o papel dela. Ela sabe também quem ela é, a força que ela tem, o potencial que ela tem, sem se exceder, sem querer sobrepujar sobre o marido, sobre aquele que... Ela tem que entender que Deus o colocou como cabeça. Isso é uma dificuldade muito grande hoje em dia para as mulheres entenderem. Porque E elas não sempre só, querem crescer. e não só quando elas precisam, né? Porque... Explique, por favor, não entendi. Porque, por exemplo, assim, a mulher chega e quer mandar o tempo todo. Se deixar, manda. Ou a maioria Não, das isso não se mulheres. aplica a mim. Não, vamos Não fala assim que a mulher quer mandar. Não. Vamos melhorar? Ah. A mulher tem uma capacidade de gerenciamento. Isso, grande. isso. E às Gerenciamento é vezes, mandar. se pega um Por pouquinho... conta disso, Por conta disso, dessa É. habilidade, se sente essa boa. habilidade, Muito ela obrigado. se excede. Então, tem que Porque, entender. deixa eu falar, agora eu lembrei do caso do médico. Né? Porque quando a giripoca pia mesmo pra valer, né? Ai, amor, me socorre, me Ah, socorre. do braço do médico. Que foi muito engraçado. Até contar esse testemunho. Tá. Ó, quanto esse testemunho foi? Esse é muito engraçado, esse é Eu fui legal. fazer uma brincadeira com meu filho, né? Lá em casa a gente brinca muito. E eu, no auge da minha força, nós estávamos brincando de lutinha. Eu e os meus filhos. E nisso, eu acho que foi o Estevão, Foi o João? Foi o Estevão, mais né? velho. O Estevão fez um movimento lá comigo e me deu um socão. E eu corri atrás dele para dar um chute nele, dar um chute no traseiro dele. Só que o chute pegou errado e eu peguei no ossinho do pé dele, do calcanhar. Ele correu de mim e eu fui chutar. Nisso que eu fui chutar, eu peguei o calcanhar dele e o meu dedinho do pé quebrou. E quebrou pra fora. Quebrou Ficou pra igual um fora, L. horrível. Ficou assim o dedinho, né, pra fora, assim, um L, né? E eu olhei assim, na hora não dói, né? Na hora você só sente aquele negócio assim, falando, ih, caramba, eu quebrei meu dedo. O dedinho Quebrei o ficou pra fora, horrível aqui. Que Horrível. cena horrorosa. E aí, o pessoal que tava lá em casa, minha irmã e tal, me ajudou a atravessar a rua, porque na época eu morava bem pertinho do hospital, era só descer a rua. E fomos lá pro hospital e teve que fazer todo aquele procedimento, colocar o dedo no lugar que doeu pra caramba. Aí colocaram lá, foi até o André. Ele colocou o dedinho lá no lugar, aí engessou o pé e tal. Só que o gesso passou um tempo, aquilo começou a me incomodar muito. E eu já estava aflita para arrancar o gesso do pé, porque eu estava achando que já estava bom. Que o dedinho já estava legal, não doía mais, já tinha desinchado, aquela coisa toda, e eu achei que estava legal. Médica. E o médico, né? Médica Simone. E o médico tinha dado uma data para tirar o gesso. Eu não aguentei e tirei o gesso em casa. E tá, fui lá morrendo de medo, que foi o dia da revisão. O dia da revisão era para tirar o gesso, ou colocar de novo, ou ele dar Não, ele alta começou a naquela doer. situação, Ele começou a doer também, foi isso? Tava doendo um pouquinho.
E eu fui pra revisão, mas eu fui nervosíssima, porque eu sabia que o médico que era daquela época era muito bravo. A fama dele é que ele era o monstro da ortopedia. E aí eu falei, caramba, ele vai brigar comigo. Ele vai brigar, eu tenho certeza que ele vai brigar, mas eu fui muito nervosa pra lá. E aí eu falei com o Vitor assim em casa, amor, ele vai brigar. Eu tenho certeza, eu vou chegar lá. Não, fica calma. Antes de você entrar, eu já cheguei lá e você só me avisa que é o horário que você vai entrar um pouquinho antes que eu vou chegar lá e você fica tranquila. Pô, e ele atende um, atende outro, eu tô lá esperando. E já tava suando frio já, de nervoso. Eu queria levar um esfrega lá do médico. E nada do Vitor aparecer, nada do Vitor aparecer. Aí teve uma hora, eu liguei pra ele e falei, cara, onde é que você tá, cara? Tá quase na hora. Tá Vem aqui me defender. Vem aqui me defender. E nada do Vitor aparecer. Não, tô chegando, calma que eu já tô indo. Você já foi atendido? O cara Não, me eu tô aqui chamou, fora. O me cara chamou ela. chamou pra fazer a revisão. Quando eu entrei, ele olhou pro meu pé assim, tirou o gesso por quê? Já nem olhou pra minha cara direito, olhou pro meu pé. Tirou o gesso por quê? Aí quando eu comecei a gaguejar, né, de nervoso, aí então, eu tava doendo muito, aquilo tava me incomodando muito, eu achei que já tava bom. Mas você é médica para saber se já começou aí, eu já fiquei boca branca, nervosa. Daqui a pouco senti uma mãozinha assim do meu lado. E aí, amor, tudo bem? Aí eu, tipo, caramba, é um bálsamo. E ele não tinha me visto chegar. Ele te perguntou assim, você é médica por um acaso? Quando ele você é médica para saber isso? Quando ele perguntou se ela era médica, eu cheguei por trás dele, assim, toquei nesse olho e falei assim, e aí, amor? Tá tudo bem? Tudo bem. Rapaz, o cara olhou pra trás, eu tava ali, e eu na cara não tinha acabado. Foi um bálsamo, né? Aquilo foi um Aí máximo, ele, né? ô, pastor Vitor, tudo bem? Eu falei assim, doutor, tudo bem? Tudo tranquilo com a minha esposa aí? Eu tô falando com ela aqui que o gesso não foi tirado fora de hora e era muito perigoso ter agravado a situação. Mas nós vamos colocar um gessinho novo. Vamos colocar de novo o gessinho, né? E já tô liberando ela pra ir pra fiquei casa. toda Vai, então muito obrigado. Então, realmente, né, a gente sente aí, né, na época eu senti muita segurança, muito alívio, porque ele ia começar um sermão com certeza. Com certeza. Ele ia me dar um esculacho ali. Mas o bom de ser cabeça, o bom de você poder contar E com é onde cabeça. as mulheres confundem muito. Por que elas confundem muito? Porque tem toda essa situação. A mulher que corre atrás, a mulher que quer galgar, né? Novos pessoais, patamares, tem sonhos e tal. Como o Lu que te apoiou, né? E te apoia até hoje. Muitas são apoiadas também pelo marido, mas quando chega naquele estágio, né? Alcancei o que eu queria, começa a ter o conflito Muda o dentro de comportamento. casa. Porque muda o Comportamento comportamento sozinha. e confundem. Não Fiquei consome. aqui Né? sozinha. Muitas E o confundem bacana isso. aqui foi a Silene reconhecer as É. noites que o Luiz Mário passou em claro, os lugares que Cuidou teve que das atravessar. crianças. Se você hoje é a Silene, é porque teve o Luiz Mário. É É verdade. isso. Exatamente. Né? Exatamente. Né? E vice-versa, E né? vice-versa. Porque ele também Ah, né, sim, correu sim. atrás e Porque hoje é um o espelho, né, incomoda no sentido de lutar mesmo por algo melhor. E quem que ganha tudo? Quem ganha com tudo isso? O casamento, os filhos, o lar, né? O reino, né? E o reino de reino Cristo de Jesus. Deus. Aí só para terminar aqui que está acabando, fala assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Né? É uma coisa que hoje em dia as mulheres, você lê um texto ali, acho que em Timóteo, que as mulheres não têm muito tato, né, para falar. Geralmente as mulheres gostam de colocar de uma forma até ruim, né? Por exemplo, a Silene falou agora que ela teve um momento que o Lu tinha um valor salarial bem menor do que o dela. Se é uma outra situação, uma outra pessoa que não está entendendo muito bem a questão de serem um, ela vai com certeza crescer e querer. Não, peraí, faz isso, faz aquilo outro. Sim, Quem o está casamento fica em mandando jogo, aqui né? sou eu, né? É. Quem está pagando as contas sou eu, não sei o quê. Eu já ouvi muitas mulheres com problemas seríssimos E no casamento casamentos e no acabarem. gabinete
né? E casamentos acabarem por causa da Por situação. conta disso, porque não entende seu papel. Não entende seu papel. Não sabe que hoje ele pode ganhar menos que você, mas amanhã talvez Amanhã você pode ganhe mudar tudo. menos do que ele. E amanhã? E se mudar amanhã, como é que fica? E se mudar e você fica desempregado, e é ele que vai ter que bancar? Quer dizer, tudo é nosso, né? Então, a partir desse momento, essa visão, a coisa fica equilibrada, fica fácil até de lidar. Então, é exatamente sobre isso que Provérbios 1 fala, né? Ela fala com sabedoria. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Esse, então, eu trabalho fora, né? As mulheres, né? Eu trabalho fora, dentro de casa, eu não vou fazer nada porque eu já trabalhei. Então, elas também adquirem um papel que é errado, né? Não cuida da casa, não cuida dos filhos, não cuida do marido como deveria e tal. Isso algumas, eu creio que a sua grande maioria faz o seu papel até mais do que isso, né? Trabalha em casa, trabalha fora, cuida do marido, blá, blá, blá. Mas existem ainda aquelas que não veem dessa forma. Então a mulher de Provérbios fala exatamente disso, que ela também cuida do marido, cuida da casa, cuida dos filhos, do bom andamento. Ela levantam-se, né? E diz o seguinte, que levantam-se os seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Ou seja, ela tem a admiração da família por ser quem ela é, né? A pessoa que ajuda, a pessoa que está junto, a pessoa que conhece o seu papel. É uma mulher abençoada. A partir do momento que nós entendermos isso, as mulheres entenderem isso, é uma maravilha você trabalhar, é uma maravilha você trabalhar secularmente, é uma maravilha você ter um chamado ministerial, você caminhar junto com todos os problemas que o mundo oferece, com todas as dificuldades que existem no relacionamento, no mundo, a questão profissional, tudo você tendo a luz da palavra, o conhecimento do que diz a palavra para a sua vida. Então isso é fundamental. Amém. Né? Pastora Simone, show de bola. Pastora Silene, show de bola. Vamos para mais um louvor. E após o louvor, as nossas orações por os nossos alvos que todas as vezes a gente faz. Vamos ouvir André Valadão e César Menotti Fabiano. É Fabiano o outro irmão? Então vamos lá, vamos ouvir Porque Ele Vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ô glória! Voltamos de novo aqui na Rádio 88 FM, também através do YouTube, no Ministério Palavra Viva Oficial e também aqui no Facebook, através do Vitor Rocha. É só você entrar ali e participar com a gente. Semana que vem, aqui às 7 horas da noite. Não esqueçam que nós vamos fazer outra ministração, só que falando sobre criação de filhos. Uma ministração tremenda, abençoada. Vou contar alguns testemunhos. Nós somos pais de 4 filhos maravilhosos e agora somos avós. Vamos contar um pouquinho dessa experiência, o que foi a aventura, que eu considero uma aventura maravilhosa, o criar filhos, o criar outros seres humanos. A nossa imagem, a nossa semelhança, né? Muito parecido com aquilo que o Senhor nos deixou, biblicamente falando, como fala em Gênesis, né? Que nós somos a imagem e semelhança do Pai. Como os filhos são? Interessante. O fruto, como é que fala? O fruto não rola para longe do pé, não é isso? Você quer ver Não cai. Não cai. O fruto não cai longe do pé. Vamos falar sobre isso, vamos contar algumas experiências que nós tivemos com nossos filhos, as que marcaram, as que não marcaram, como filhos cristãos foram oprimidos por pessoas que não têm a mesma fé.
E cada experiência, nós vamos contar cada testemunho. Eu acho que 2 horas vai ser pouco aqui semana que vem. Mas não perca, aqui na Rádio 88, sábado que vem, às 7 horas da noite, criação de filhos. Chegando ao fim do nosso programa, eu quero fazer oração pelo fim do coronavírus. Amém? São os 4 alvos que nós temos. Ana Maia. São os 4 alvos de oração que a gente sempre coloca. É o fim do coronavírus, as nossas autoridades, pelos alvos pessoais e também pelos dizimistas e ofertantes. Pastor Sirene, você que está envolvida diretamente com a saúde, quer orar pelo fim do coronavírus em nome de Jesus? Amém. Por favor. Senhor, nós ainda na Tua presença queremos Te engrandecer por essa noite abençoada. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, toda essa situação da pandemia, Deus, no Brasil, na nossa cidade, todo o desafio, Senhor, que a gente vem vivenciando. Pai, nós entendemos que o Senhor designou esse tempo, Senhor, mas, Senhor, nós precisamos, Senhor, do fim, Senhor, desse período, Pai. Senhor, hoje nós paramos, Senhor, para refletir. Muitas pessoas têm ressignificado, têm estabelecido um novo modelo de pensar, de viver, Senhor, por conta de tudo isso que a gente vem vivendo. Mas, Deus, nós queremos clamar a Ti nessa noite, Senhor. Clamar a Ti que o Senhor possa estar levantando, abençoando, Senhor. Pessoas, Senhor, que estão fazendo até mesmo pesquisa, Senhor, em relação à vacina, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar levantando, dando graça, sabedoria a homens e mulheres, Senhor, que estão tratando, Senhor, desses assuntos. Nós queremos clamar a Ti, Senhor. Queremos clamar a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, pela cura, Senhor, pela Amém. Cura, Senhor, pelo restabelecimento, Senhor, da saúde física, Senhor, do nosso povo, Pai, em nome de Jesus, pelo fim desse tempo, Pai. nome de Jesus. Clamamos a Ti pelo fim desse tempo, Senhor. Amém. E pedimos a Ti que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria, Senhor, para esse recomeçar, Pai. Porque nós cremos, Senhor, nós cremos que há um tempo que o Senhor estabeleceu, mas que esse tempo há de se findar, Pai. Amém. Então nós já queremos clamar a Ti pela fé, Senhor, pela fé, pelo recomeçar, por esse recomeço. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, fortaleça os nossos braços para o trabalho, Senhor. Fortaleça, Senhor, a economia, Senhor, seja da nossa cidade, do nosso país, Deus. Sabemos, Senhor, que temos muito trabalho pela frente, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que foi parado, por tudo aquilo que aconteceu, Senhor, nesse período. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, cessa, Senhor, que esse tempo se cesse, Pai, que haja realmente, Senhor, um recomeço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça aqueles que estão na linha de frente ainda, Senhor. Fortaleça, Senhor, dando graça, Senhor, dando saúde física e emocional, Pai. Os nossos governantes, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Pastora Simone, você pode orar para nossas autoridades? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te louvar. Como disse a Tua filha, Pai, queremos Te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporcionou, onde nós podemos estar compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, e nós Te somos imensamente gratos por isso, Pai. Obrigado a Deus, porque nós cremos, Deus, que, como diz a Tua palavra, o Senhor colocou sobre nós as autoridades. Senhor, e nós queremos clamar a Ti pelas autoridades do nosso país, pelas autoridades da nossa cidade, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de toda e qualquer covardia das trevas. Amém. E que o Senhor, Pai, derrame sobre eles sabedoria, graça, direção Amém. clara do que devem fazer ou do que devem deixar de fazer, Pai, em prol da nossa nação, em prol da nossa cidade, do nosso povo. Que o Senhor dê a eles muita graça e sabedoria, Pai, no agir, em tomadas de decisões, meu Deus, para que possa haver justiça e um bom governo, Pai, para que o povo seja beneficiado, para que o povo seja cuidado como deve ser cuidado, ó Deus. Obrigado, Senhor, por olhar para a nossa nação com os Teus olhos de amor, de misericórdia e guardá-los, ó Deus, de
toda e qualquer intenção das trevas. Nós cremos, Deus, que a nossa nação, ela está sendo preparada verdadeiramente para ser celeiro de missões, celeiro de missionários. Eu creio, Deus, que o Senhor tem levantado, Senhor, um povo na nossa nação para ser enviado, ó Deus. E, Pai, eu te peço em nome de Jesus que verdadeiramente a nossa nação seja guiada, Senhor, por homens e mulheres que entendam e compreendam a Tua palavra, cheios do Teu Santo Espírito, para cuidar, ó Pai, do chamado que a nossa nação tem de enviar missionários a outras nações. Eu creio também, Senhor, num novo tempo para a nossa nação. Um tempo de prosperidade, um tempo de justiça, um tempo de saúde, ó Deus. Eu creio verdadeiramente numa prosperidade para a nossa nação. Por isso, ó Deus, eu peço sim que o Senhor cubra os nossos governantes, cubra, Senhor, aqueles que o Senhor colocou como autoridade sobre as nossas vidas, Pai, para que façam o governo segundo o teu coração. Peço a tua bênção e a tua guarda sobre cada um deles em nome do Senhor Jesus Cristo. E também peço, Pai, que o Senhor venha remover aqueles que não estão de acordo com a tua vontade. Remova, Senhor, da nossa nação todos aqueles que não lutam por ela, mas que lutam contra ela, Pai. Sim. De todas as formas, Pai, que haja verdadeiramente uma limpeza, Deus, na nossa nação. Para que o governo justo, Pai, possa crescer na nossa nação e possa vingar de uma forma benéfica, Pai, em prol do nosso povo. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por ouvir o clamor do nosso coração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Pai, também eu quero colocar agora em tuas mãos os nossos dizimistas e ofertantes que nos ajudam a manter esse programa no ar, que nos ajuda a manter o Ministério Palavra Viva, que não são mais somente dizimistas e ofertantes fiéis, são literalmente mantenedores da tua obra. Abençoa, Pai. Abençoa, recebe como cheiro suave, como aroma agradável, cada dízimo, cada oferta, cada dedicação dos teus filhos para que o Ministério Palavra Viva continue de pé e essa palavra possa chegar aos corações que necessitam de uma direção, esses corações que precisam ouvir a tua palavra, Pai, e que haja uma transformação no sentido de fazer o teu nome conhecido e glorificado. Eu quero abençoar a vida pessoal de cada pessoa que está com a gente aqui, seja no YouTube, seja aqui no Facebook, ou mesmo aqui na Rádio 88 FM. Senhor, a tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Senhor, também a tua palavra diz que, segundo a direção que o teu Santo Espírito tem nos dado, que nós entramos no segundo semestre do ano 2020 e eu acredito num novo tempo. Eu acredito num tempo de curas, sinais, milagre, maravilha, como já foi dado pela pastora Sirene e pastora Simone. O fim do coronavírus, o fim da corrupção da nossa nação, onde os escândalos vão acontecer, onde aqueles que não lutaram pelo bem comum vão cair, vão ser desmascarados em nome de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que nessas eleições o Senhor levanta homens e mulheres compromissados com o bem comum e, acima de tudo, com a verdade da tua palavra. Eu ligo cada oração que foi feita aqui e creio no melhor. E nós, que confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e cada um que está aqui com a gente, Pai, nessa transmissão, eu os abençoo. Eu creio num novo tempo. Eu creio que chegou o tempo onde vai cessar o maná e que vai nascer um novo tempo de plantar e colher, de regar e viver o melhor do Senhor até o fim desse ano 2020, em nome de Jesus. Ainda que muitos não tenham esperança e diga e declare que esse é o ano da morte, eu acredito que esse é o ano de um tempo novo. É um ano que Deus inicia uma nova fase na vida de todos aqueles que creem na sua palavra e estão com os olhos fitos, firmados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvo, te agradeço por isso e abençoo a cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pastora Sirene, muito obrigado pela participação. Deus abençoe.
Fica ligado que nós vamos te usar muito ainda, hein? Show? Amém. Eu que agradeço. Pastora Simone, Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço. Muito Amém? obrigada. Já está convidado. Obrigado pela oportunidade. Já está convidado aos próximos programas. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Senhor Jesus.